dia a todos os irmãos. É um privilégio para nós, mais uma vez, ter a oportunidade de compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. É água de coco, Jorge? Não é não? Tô com menos moral, né? Os de casa não têm direito a água de coco, tá vendo, Israel? É só pro pessoal de fora. Muito bem. Mas o copo é o grande, né? Pelo menos aqui o copo grande não fica agarrado, não é isso, Jorge? Muito bem. Irmãos, que o Senhor possa falar através da sua palavra. A gente conta também com a participação dos irmãos que desejarem contribuir, dar o seu parecer, a sua participação, para que todos nós possamos ser realmente edificados pela palavra do Senhor. Lendo essa lição e tantas outras lições que a revista nos propõe a estudar, às vezes eu fico pensando em como nós somos privilegiados por termos a oportunidade de, eu particularmente e vários outros que estão aqui, termos crescido neste lugar ouvindo essas lições. Porque maior parte daquilo que a gente lê e que a gente estuda nessa lição, por exemplo, é algo que nós crescemos ouvindo nessa igreja. E como nós somos privilegiados por termos tido aqui neste lugar professores capacitados pelo Senhor para nos fazerem entender a natureza da igreja, a salvação em Cristo, o propósito do Senhor através da igreja, nós, por várias e várias vezes, recebemos o ensino da palavra do Senhor através de muitos irmãos aqui neste lugar. Que bom, porque não são todos os lugares que têm esse mesmo privilégio de receberem um ensino verdadeiro, profundo e de real edificação na palavra do Senhor. Em muitos lugares, o ensino da palavra é apenas superficial e as pessoas não têm acesso a esse ensino, muitas vezes pela falta de se dedicarem ao estudo e outras pela falta de alguém que traga esse ensino, né? Mas nós aqui neste lugar tivemos esse privilégio, graças ao Senhor por isso. A lição, então, ela nos propõe a estudarmos, como o título, né, da lição coloca, a natureza da igreja. E a gente deve, então, buscar, através dos textos que foram propostos para o nosso estudo durante a semana e também o texto proposto para hoje de manhã, respondermos a pelo menos duas perguntas fundamentais. O que é a igreja e quais são os componentes da igreja? Quem faz parte da igreja? E nós não estamos falando aqui da igreja casa de oração, da igreja da Buarque, da igreja batista, da igreja presbiteriana. Não, não é dessa igreja que o texto se refere, mas a igreja universal de Cristo. E é dela e sobre ela que nós vamos estudar então nessa manhã. Coloca para a gente, Lucas, fazendo favor, o texto áureo da lição, Efésios capítulo 2, versículo 13. Porque só esse versículo já traz uma verdade que nos deve fazer elevarmos o nosso pensamento ao Senhor em gratidão. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo para cada um de nós, que não somos judeus e que não estávamos inseridos na antiga aliança do Senhor com o seu povo, ele está dizendo o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vós, todos nós, Isaac, Silas, Israel, Tirza,
todos nós, que antes estávamos longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então aqui nós já encontramos a nossa condição como gentios, como a palavra do Senhor nos chama, a nós que não fazíamos parte da velha aliança, que não fazíamos parte da comunidade de Israel, do povo escolhido do Senhor. Qual era a nossa condição? Nós estávamos longe de Deus. E o versículo 14, coloca o versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, coloca o 15 também. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Volta no 13 lá. Nós estávamos longe, sem Deus e sem salvação. O versículo que eu estava querendo é o 12. Volta no 12 aí. Isso, esse aí. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa condição. Longe de Deus, sem esperança de salvação, sem comunhão com Deus, sem ter intimidade com Deus. Volta no 13. Mas agora, em Cristo Jesus, nós que estávamos longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Quem foi que nos aproximou de Deus? Quem foi que nos trouxe de volta para perto do Senhor? O sangue de Cristo. Que verdades! Nós estávamos perdidos, sem Deus, sem salvação, sem esperança do céu, condenados. E agora nós chegamos perto, através unicamente do sangue de Cristo. Só através do sangue de Cristo é que há salvação. É que nós podemos nos aproximar de Deus e sermos reconciliados novamente com Ele. Nesse texto que nós lemos, que o irmão Silas leu ali em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo, na verdade, escrevendo a carta aos Efésios, ele se refere à igreja em 4 aspectos diferentes, pelo menos. No verso 16, ele se refere à igreja como o corpo de Cristo. Olha só. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. O corpo fala de unidade. O corpo fala de unidade. E se nós somos feitos corpo de Cristo, através da sua igreja, nós nos tornamos um com Cristo. E uns com os outros. Unidade. No versículo 19, ele se refere à igreja como a família de Deus. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, aquele que é participante da igreja de Cristo, agora ele é família de Deus. Família. Família fala de intimidade. Você, como membro da igreja de Cristo, tem intimidade com Deus. Você tem o sangue, tem o DNA de Deus em você. Isso é família. Família também fala de herança. E todo aquele que é participante da igreja de Cristo, ele tem direito, ele se torna digno de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. No versículo 21,
o apóstolo Paulo se refere à igreja como o templo de Deus, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. O templo é o lugar de adoração. E a igreja de Cristo é o lugar de adoração. E cada um dos seus membros, sendo templo do Espírito Santo, é, por si mesmo, um lugar de adoração. Cada um de nós pode adorar ao Senhor em qualquer lugar, porque nós somos templo do Espírito Santo, lugar de adoração. E no versículo 22 ele se refere à habitação de Deus, à morada de Deus, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A morada fala de presença constante. Não é uma visita corriqueira, é morada. E o Senhor, ele faz morada na sua igreja e naqueles que são membros da igreja. Como o Vantuí costuma mencionar isso, né? Que talvez, né, os servos do Senhor do passado, eles vão perguntar para a gente assim, como era, né, ter a morada do Senhor dentro de você. Porque nós somos morada de Deus, morada do Espírito Santo, que está conosco em todo o tempo. Morada de Deus, presença constante. Então, a igreja é o corpo de Cristo, e como corpo, a igreja tem unidade com Cristo, ela é um só com Cristo. A igreja é a família de Deus, e a família fala de intimidade com Deus. Aqueles que são da igreja, que pertencem à igreja, podem ter intimidade com Deus, têm acesso com Deus e são herdeiros, porque família também fala de herança. A igreja é o templo de Deus, lugar de adoração ao Senhor. E a igreja é a morada de Deus, que fala de presença constante do Senhor naqueles que compõem a igreja. Como é bom nós encontrarmos essas verdades na palavra do Senhor. O Senhor, o apóstolo Paulo, ele fala do corpo da igreja também em Efésios capítulo 1, verso 23, o capítulo anterior de Efésios. Coloca o 22 primeiro, vamos ler o 22 e o 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E o escritor da revista vai destacar o seguinte: uma notável verdade do Evangelho é que, pela fé em Cristo, as duas divisões da raça humana, judeus e gentios, são unidas para formar um só corpo, a igreja. E nós vamos iniciar então no nosso texto base, voltando lá no primeiro versículo que nós lemos, princípio do texto, Efésios capítulo 2, os versículos 11 e 12, que é o primeiro tópico destacado pelo escritor da nossa lição. A realidade dos gentios sem Cristo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios, na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a condição de todo aquele que se encontrava na condição de gentio. E o gentio é todo aquele que não faz parte da aliança do Senhor com Israel, com o seu povo.
Os gentios não tinham acesso a Deus. Os gentios não faziam parte da aliança do Senhor com o seu povo Israel. E como tal, estavam separados de todas as promessas que eram direcionadas ao povo do Senhor, ao povo de Israel. Mas os gentios, aqueles que não eram da circuncisão, inclusive eram separados pelo próprio povo do Senhor e chamados de incircuncisos, porque não faziam parte daquela aliança do Senhor com o seu povo. Mas agora como nós lemos no texto, nós chegamos perto e fomos reconciliados com o Senhor através do sangue de Cristo. Nós encontramos lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 48, que aqueles gentios, né, que quisessem fazer parte da aliança do Senhor com Israel, eles precisavam passar pela circuncisão, né? O Senhor, ele coloca ali, através do seu servo Moisés, a necessidade da circuncisão para todo aquele estrangeiro que quisesse fazer parte das celebrações, dos rituais que faziam parte da aliança do Senhor com o seu povo. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado, todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Aqueles que eram estrangeiros, gentios, estavam longe e não poderiam ser participantes da aliança do Senhor com o seu povo. Os gentios sem Cristo. Provavelmente não tem nenhum judeu aqui, né, descendente de judeu. Então todos nós estávamos nessa condição de gentios, separados da aliança com o Senhor, sem esperança, sem Deus, sem salvação. Mas o texto de Efésios continua, lá no versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pode ir seguindo aí, nós vamos ler até o 18. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estáveis perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, antes da morte de Cristo na cruz do Calvário, os dois povos estavam separados. Os judeus tinham uma aliança com o Senhor e os gentios estavam distantes dessa aliança, sem Deus, sem esperança. Mas agora o Senhor Jesus Cristo, através da sua obra na cruz do Calvário, através do seu sangue, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, acabou com essa parede que havia separando os judeus e os gentios. E agora o Senhor, ele faz desses dois povos um só, destruindo a inimizade que havia. E esse mesmo evangelho de salvação agora é anunciado tanto aos judeus como aos gentios, mostrando que só há salvação através do sangue de Cristo e da sua morte expiatória, tanto para os gentios como para os judeus. Nós encontramos também na carta de Paulo aos Romanos,
que mesmo os judeus debaixo da lei estavam condenados, porque a lei não pode salvar. A lei, pelo contrário, exige condenação. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, os versos 1 a 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Ou seja, eles também precisam de salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Os judeus debaixo da lei tinham o mesmo destino de todo o gentio sem lei, a condenação. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve dizendo: olha, a minha oração por Israel é para a sua salvação, porque eles buscaram encontrar na sua própria justiça o perdão pelos seus pecados. Mas o que está escrito lá em Isaías? Que as nossas justiças para Deus são como trapos de imundície. Trapos de imundície. E eles tentaram encontrar na sua própria justiça a remissão pelos seus pecados. Mas na sua misericórdia, Deus fez possível a justificação tanto de judeus quanto de gentios, igualmente condenados. Mas agora o Senhor torna possível a sua justificação através de um único meio, a fé em Cristo. A fé em Cristo. Romanos capítulo 10, vamos ler também os versos de 9 a 13. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há diferença entre judeu e grego, entre judeu e gentio, porque agora, debaixo do sangue de Cristo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele é a nossa paz, como no texto que nós lemos lá em Efésios. Ele é a nossa paz. A paz que pode reconciliar tanto o judeu quanto o gentio com Deus. Ele é a nossa paz. Então agora nós entendemos claramente, através do ensino do apóstolo Paulo, que não há separação entre crentes judeus e gentios. Pode falar, Tirano. Que nós fomos provados pelo Senhor Deus. Em Atos 10, ali prova que quando desceu aquele lençol que o apóstolo Pedro, ele não aceitava o gentio. Então houve a mesma manifestação que houve no dia do Pentecostes, houve ali na entrada do judeu, provando que tinha que vir de Deus a aprovação do gentio para fazer parte dessa igreja. Exatamente. Daqui a pouquinho nós vamos até ler esse texto lá de Atos capítulo 10, né? Do que Pedro, né, fala com aqueles irmãos ali. Então, agora não há separação entre os crentes judeus e gentios. Como nós lemos, antes de Cristo, havia uma separação, havia uma parede, a parede da lei com as suas ordenanças. E aquelas ordenanças, como nós dissemos, eram
para aqueles que estavam debaixo da velha aliança, para o povo de Israel, somente para os judeus. No entanto, a morte de Cristo cumpriu tudo aquilo que aqueles ritos simbolizavam. Cristo cumpriu tudo aquilo. E agora ela é útil, ela vale para todos aqueles que querem ser salvos, quer judeus, quer gentios. E, inclusive, o escritor da revista, ele nos faz observar que esta paz e esta reconciliação, tanto de judeus como de gentios, foi anunciada pelo ensino dos apóstolos. E nós encontramos vários exemplos no livro de Atos, como o irmão Dade mencionou, né? E nós vamos ler alguns desses ensinos. Primeiro deles, do próprio Senhor Jesus. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Todas as nações. Sem nenhum tipo de separação, nenhum tipo de exclusividade. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o evangelho de salvação não é exclusivista. É para todos, é para todas as nações. Atos capítulo 1, versículo 8, o ensino que o Senhor deixa para os seus discípulos antes de subir aos céus, e ele diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. É para todos, é para toda a humanidade, o evangelho de salvação através do sangue de Cristo. Para todos. Vamos lá no texto de Atos, capítulo 10, que o Tidade mencionou aqui. Atos 10, vamos ler do versículo 43 até o 48. Coloca lá para a gente. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que estavam ali presentes, né, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Judeus que receberam o Espírito Santo e gentios que receberam o Espírito Santo. Portanto, a salvação é para todos, para judeus e para gentios, e não mais há separação entre eles. E Pedro ainda completa no capítulo 11, versos 16 a 18. Olha só, 11, 16 a 18. E lembrei-me do dito, né? E Pedro, quando ele vai justificar lá para os crentes em Jerusalém, para os judeus, né, que ele havia estado na casa daquele homem gentio e que ele havia realizado o batismo daqueles homens, ele diz o seguinte: lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida.
Não há mais separação entre judeus e gentios. Agora, como nós lemos no livro de Efésios, no capítulo 2, né? Agora, os dois povos foram feitos um só. O corpo de Cristo, a igreja, um novo homem. Muito bem. O terceiro tópico que o escritor nos faz pensarmos é a igreja como um edifício para Deus. Volta lá, ô Lucas, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 19 agora. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Os crentes em Cristo, sejam gentios ou judeus, são membros da família de Deus e fazem parte de um edifício edificado para Deus. Olha o que nós lemos lá em Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 28. Gálatas 3, 26 e 28. 26 a 28, né? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E como nós dissemos, somos filhos de Deus, somos família de Deus, e agora nos tornamos dignos da herança de Deus, como família de Deus. E qual é a nossa herança, senão a Jerusalém celestial? Porque a nossa cidade está nos céus. É a promessa do Senhor para todo aquele que faz parte, que se integra nessa nova aliança, a igreja, esse edifício edificado para Deus. A Jerusalém celestial. Nós somos herdeiros dessa pátria celestial. Todos nós que somos participantes da Igreja de Cristo. Temos uma promessa de que em breve nós estaremos para sempre com o Senhor na morada celestial. Hebreus capítulo 12, versos 22 a 24. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, mais uma vez o escritor aos Hebreus destacando o caráter universal da igreja. Ela é para todos, para toda a humanidade que recebe Cristo como Salvador. E igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. E ainda Filipenses capítulo 3, versículo 20, o versículo que nós citamos agora. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Formam também um edifício, um verdadeiro santuário ou templo em que Deus habita. Tanto judeus quanto gentios formam esse edifício, esse templo feito para a morada de Deus. E como nós dissemos no início, não um templo ou um edifício construído com pedras pelas mãos de homens,
uma casa de oração, um templo físico ou qualquer outro edifício de pedra, madeira ou tijolos, mas sim um edifício que se refere à totalidade das almas salvas pela fé em Cristo. E esse edifício tem um fundamento. E esse fundamento é a doutrina dos apóstolos. A igreja está fundamentada em Cristo e na doutrina dos apóstolos. Algumas semanas atrás, nós estudamos a lição lá de Atos capítulo 2 que falava sobre a doutrina dos apóstolos, né? E qual é a doutrina dos apóstolos? Está lá no livro de Atos capítulo 2, nós vamos ler primeiro o versículo 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, a doutrina dos apóstolos é aquela que anuncia que aquele Jesus que foi crucificado pelos judeus, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado e foi morto pelos nossos pecados. Versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Aquele Jesus que foi crucificado, Deus o ressuscitou. E muitas testemunhas o viram ressuscitado. Como o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 15. Nós não vamos ler agora não. Mas ele escreve lá, olha, primeiramente vos entreguei aquilo que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ressuscitou, segundo as Escrituras. E o verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a doutrina dos apóstolos. Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. Jesus foi ressuscitado para a nossa justificação. E agora, todo aquele que invocar o nome do Senhor, seja judeu, seja grego, seja brasileiro, seja alemão, seja quem for, pobre, rico, preto, branco, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A igreja está fundamentada nessa doutrina. E só pode pertencer à igreja do Senhor aquele que invocar o nome do Senhor. Não adianta simplesmente estar presente em uma igreja local. Não adianta simplesmente praticar boas obras e ter uma vida piedosa. Tudo isso tem o seu valor e é importante. Mas para fazer parte da igreja de Cristo, só existe um caminho. É invocando o nome do Senhor para a salvação. É crendo que Jesus morreu pelos nossos pecados e que ele ressuscitou para a nossa justificação. Nós também lemos lá em Efésios, no capítulo 2, no texto base da nossa lição, que o edifício inteiro é destinado a ser um templo santo, consagrado ao Senhor e habitado por Ele. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Morada, habitação. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, igreja do Senhor, crentes em Cristo, vós sois o templo de Deus. E como o templo de Deus, que sois vós, é santo.
O edifício inteiro é destinado a ser um templo santo, consagrado ao Senhor. E nós aí precisamos então nos perguntar: será que todos os que estão aqui e aqueles que estão em casa, talvez nos ouvindo, será que todos já são realmente pedras nesse edifício santo, a Igreja de Cristo? Não porque tem o nome escrito, de repente, num hall de membros, ou porque pertence à família de um casal cristão e que serve ao Senhor, mas porque realmente entendeu que precisa crer em Cristo para a salvação e invocar o nome do Senhor, que realmente todos aqui já possam ser pedras nesse edifício, nesse templo consagrado ao Senhor, a Igreja de Cristo, o seu corpo. E eu queria compartilhar também o que Paulo escreve lá em 1 Coríntios. Porque se nós somos corpo de Cristo, o apóstolo Paulo tem um ensino precioso e que todos nós precisamos refletir naquilo que ele escreve aos Coríntios, lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do versículo 12 até o versículo 27. Todo esse texto é muito autoexplicativo. E vamos considerar, né, e a gente espera que todos nós que estamos aqui já fazemos parte desse corpo de Cristo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E agora a gente precisa prestar atenção naquilo que ele está dizendo ali. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Dá uma paradinha aí. Se nós somos membros do corpo de Cristo, da sua igreja, nós precisamos ser uma unidade. Porque o corpo de Cristo é composto por muitos membros, como é o nosso corpo, como é o meu corpo, o seu corpo. Nós temos orelhas, temos olhos, temos mãos, temos pés. E como membros desse corpo, cada um tem uma função nesse corpo. Tem a sua importância nesse corpo. E todos os membros juntos precisam funcionar em conjunto para o bem do corpo, da unidade, que é o corpo, que é a igreja. E por que às vezes parece que os membros do corpo estão cada um querendo assumir a função do outro e entrando em discórdia um membro com o outro, a orelha querendo fazer a função do olho, o olho querendo fazer a função do pé? Pode funcionar? Um corpo cheio de discórdias, cheio de individualidades?
ou ele deve funcionar como uma unidade? Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo ali é que Deus distribui os membros do corpo da forma que ele quer. Porque ele tem autoridade, soberania para isso. E todos esses membros, cada um na sua função, são importantes e precisam trabalhar juntos para o bem do corpo. Nós precisamos nos policiar muito, irmãos. Porque às vezes, como membros do corpo, nós estamos causando prejuízo para o corpo. Prejuízo. Causando enfermidades. Porque nós estamos querendo ter posições mais elevadas e às vezes trabalhando para o prejuízo desse corpo. Queremos cada um seguir os nossos próprios caminhos, querendo que o corpo funcione da forma como eu acredito que deve funcionar. Olha, você deve fazer isso. Você deve fazer só isso. Eu faço isso, eu acho que eu devo fazer isso, mas você, sua função é essa. Mas quem distribui os membros no corpo? É Deus. E nós, como membros desse corpo, precisamos nos policiar para não trabalharmos para o prejuízo do corpo. Porque se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O corpo é formado por muitos membros, mas é um corpo só. E todos os membros atuando em unidade. E ele continua. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Será que isso acontece no meio da igreja? Nós olhamos para alguns membros desse corpo e dissemos assim: olha, o corpo não precisa de você. Às vezes a gente não diz isso com palavras, mas às vezes a gente diz isso com atitudes. Você não é importante para o corpo. Mas será que tem algum membro do corpo que não é importante para o funcionamento do corpo? Será que o olho pode dizer à mão: olha, eu não preciso de você? Mas como que o olho pode dizer à mão que não precisa dela se o olho não pode fazer a função da mão? Consegue entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que todos nós, todos vocês, são importantes para o funcionamento do corpo, para a unidade do corpo. E nenhum de nós pode desprezar a importância dos outros membros. Porque cada um tem a sua função. E ele continua, pode colocar o 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Não tem uns membros que às vezes você olha assim e pensa: poxa, fulano poderia ajudar tão mais. Fulano vive caindo, toda hora está precisando de ajuda. Será que a gente pode olhar para esse membro e falar: olha, a gente não precisa mais de você? A gente pode fazer isso como igreja? Não. Não podemos. Porque mesmo aqueles que parecem ser os mais fracos são necessários. Precisam ser trazidos de volta para esse corpo, para a unidade do corpo, para atuarem, para desempenharem a sua função. Pode colocar o 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra.
porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Aqueles membros que se julgam mais fortes, mais honrosos, porque às vezes sentem que trabalham mais do que os outros, esses devem dar mais honra àqueles que parecem ser mais fracos. Vamos pensar na prática. Será que se a gente não fizesse isso na prática, até mesmo esses que são mais fracos não chegariam muito mais para perto? Não é verdade? Se aqueles que estão mais frequentes, mais presentes, mais atuantes, honrassem aqueles que estão mais enfraquecidos, para trazê-los de volta para a sua atuação nesse corpo, para que todos tenham todos os membros, igual cuidado uns dos outros. Verso 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Se um membro padece, todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre. Bate a pontinha do dedinho do pé num cantinho de parede aí para você ver. O dedinho do pé às vezes parece tão desnecessário, insignificante, tão pequeno. Não é mesmo? Mas se esse membro padece, o corpo padece junto. Padece. E como nós precisamos estar atentos a isso? Porque às vezes tem membros do corpo que estão padecendo perto de nós, precisando de auxílio, precisando de uma palavra, precisando de um conforto. Mas eu sou um membro do corpo de Cristo, mas eu estou bem, eu tô presente nas reuniões, minha família vai bem, as minhas finanças vão bem, eu estou atuante na igreja. Então, eu estou fazendo bem o meu papel como mão, como pé. Mas e se o olho não está bem? Eu, como mão, como pé, não posso fazer a função do olho. E se o olho está mal, todo o corpo está em prejuízo. Como igreja, nós precisamos ter esse cuidado. Porque, como o apóstolo Paulo está nos ensinando, todos têm a sua importância. E todos nós temos essa responsabilidade, como membros do corpo, de ficarmos atentos a isso. Aqueles que precisam ser amparados, socorridos, trazidos de volta, edificados. Porque todos nós padecemos quando o corpo está mal. E quantos rostos estiveram aqui, sentados nesses bancos, muito tempo, e que não estão aqui agora? Por que não estão aqui agora? Será que é só pela responsabilidade de cada um deles, porque escolheram não estar aqui agora? Ou será que nós temos responsabilidade nisso? Porque são muitos membros, mas o corpo é um só. O corpo é um só. E tem membros que se afastaram desse corpo por algum motivo, mas que fazem parte desse corpo, porque
aceitaram a Cristo como Salvador, invocaram o nome do Senhor, mas estão padecendo. E nós precisamos nos atentar a isso. Nós cantamos na reunião da Ceia do Senhor o hino de número 580. Coloca o 580 para a gente ali. E a letra desse hino é a lição dessa manhã. Nós vamos encerrar com ele. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. A mesma fé que está disponível a judeus, que está disponível a gentios, que está disponível a todo aquele que quiser se achegar e fazer parte desse corpo. É teu amor que nos une aqui, e num só Espírito adoramos a ti. Adoramos porque fomos feitos igreja do Senhor. Igreja essa que é templo do Senhor. E o templo é lugar de adoração. Segunda estrofe. Um só rebanho, um só pastor. Fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. A igreja, o corpo de Cristo, foi comprada por um alto preço. E ela é fruto do amor que foi derramado na cruz, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Só nos gloriamos na tua cruz. Louvado sejas, bendito Jesus. Terceira estrofe. Um só rebanho, um só pastor. Ó Cristo, és digno de nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai. O que diz o texto áureo da nossa lição que nós lemos? Nós começamos lendo. Mas vós, agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo. Tu és o imã que nos atrai, que nos traz de volta e nos reconcilia com Deus. É só por ti que adoramos ao Pai. Um só rebanho, um só pastor. Eis que esperamos por ti, ó Senhor, porque a igreja é a família de Deus. E a família fala de herança. E é por isso que nós podemos cantar, que nós esperamos pelo nosso Salvador, o cabeça desse corpo. E é face a face que nós vamos ver aquele que nos amou e que por nós quis morrer. Porque nós temos uma promessa. Agora, nós estávamos longe, sem Deus, sem esperança, mas fomos atraídos pelo Salvador. E agora temos uma promessa de um lar celestial. Então, a igreja é o corpo de Cristo. É a família de Deus. É o templo de Deus. E a igreja é esse corpo do qual todos nós podemos fazer parte quando aceitamos Cristo como Salvador. Quer judeus, quer gentios, todos aqueles que recebem a Cristo como Salvador são membros desse corpo e precisam viver em unidade, precisam trabalhar juntos, cada um na sua função, para o crescimento do corpo. Que o Senhor nos abençoe através da tua palavra. Amém?